2 Coríntios 2, de 15 ao 17. Depois vamos ter uma palavra de oração, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Então diz assim, verso 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar. Pai, a nossa alegria é muito grande quando nós abrimos a Tua Palavra, temos o Teu falar real, o Teu falar, ó Pai, que nos edifica, o Teu falar que nos cura, nos sara, o Teu falar é um falar penetrante, o Teu falar, ó Pai, Ele espanca os nossos corações, nos deixa radicalmente atônitos e maravilhados. Pai, então, não apenas o conhecimento bíblico seja a reunião desta noite, Pai, mas que o Teu Espírito venha evidenciar verdadeiramente a pessoa e a obra de Cristo, como nós precisamos do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, confiamos a Ti mesmo a Tua Palavra. Nós sabemos, ó Pai, que é um terreno muito profundo, muito santo. Então, é a Tua Palavra. Então, Pai, nós com temor e tremor estamos diante do Senhor. Que Teu Espírito assume o controle dos nossos lábios, dos nossos ouvidos, para que então nós sejamos edificados. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero começar aqui de baixo para cima. Versículo 17, o apóstolo Paulo disse algo muito interessante, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, nós precisamos, nesses últimos dias do fim, que estamos aí à mercê da volta de Cristo, termos um discernimento da parte do Senhor, para nós, muitas vezes, irmãos, não termos apenas um conhecimento bíblico, que seja destituído da verdade. Porque, irmãos, quando uma pessoa começa a ler as Escrituras, ela começa a se interessar e muitas vezes não é aberto para ela um caminho, então ela vai conhecer toda a Bíblia, então ela vai começar a percorrer a Bíblia andando para trás e para frente, né? Buscando Isaías, Jeremias e os profetas, fazendo muitas vezes uma tendência de mostrar o quanto é conhecedor de Bíblia. Então isso muitas vezes vira uma paçoca e a gente não consegue compreender absolutamente nada. Então temos que tomar muito cuidado, porque se nós não agirmos ou estarmos na direção do Espírito do Senhor, que o Espírito não venha ministrar primeiro aos nossos corações, seria tão inútil, irmãos, nós abrirmos as Escrituras e trazer aqui, seria não apenas uma reunião da igreja, mas seria apenas uma palestra bíblica, como muitos teólogos assim o fazem, como muitos ateus também conhecem Bíblia e estão ministrando o conhecimento. Hoje vimos pela manhã que o saber, ele nos incha, nos ensoberbece, mas o amor edifica. O amor edifica, o amor está relacionado àquilo que ele é em realidade espiritual. Então, queridos, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Essa palavra aqui deve realmente trazer para o nosso coração um grande temor e temor, porque, irmãos, aqui não é simplesmente anjos, não é simplesmente aqui o Espírito que vai colocar nuvens nas suas nuvens, caixa de som, e vai ministrar para o povo, mas essa responsabilidade foi incumbida a nós, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem.
Então nós vamos procurar entender com a ajuda do Senhor alguns aspectos do que isso significa para a nossa vida com o Senhor e para a nossa responsabilidade enquanto estivermos neste mundo, porque logo, brevemente, nós seremos tirados daqui, se Deus assim permitir. Claro que essa é uma realidade, né? Queira uma pessoa goste ou não, ela vai ser tirada da face da terra, ou quando Jesus voltar, ou quando então teu coração parar de funcionar, você vai falecer. Então aí, irmão, você vai voltar para casa, se você de fato creu no Senhor, se você já tem uma experiência real com Cristo. Mas, irmãos, antes mesmo da fundação do mundo, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele decidiu criar o homem para a sua própria glória e louvor. Isaías 43 vai mostrar que aos que criei e formei para a minha glória. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Se alguém perguntar para você, para quem então você foi criado? Para a glória de Deus. Deus me criou para a sua própria glória e louvor. Então nós devemos louvar ao Senhor, honrar o Senhor. Agora, queridos irmãos, mas no entanto, houve um percalço. Não que Deus não sabia disso, Deus nunca foi pego de surpresa. Às vezes nós somos pegos de surpresa por tantas coisas, mas Deus não. Deus, antes de criar todas as coisas, Ele já sabia o fim de todas as coisas antes do começo. Isso nós entendemos como soberania de Deus. O que os calvinistas defendem, né? Que Deus é soberano. Mas, irmãos, antes dele ser soberano, Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é um Pai maravilhoso. A paternidade de Deus, ela percorre todas as Escrituras Sagradas. É um assunto muito interessante, que também este ano, se o Pai permitir, vamos analisar sobre a paternidade de Deus, a nossa filiação, que significa ter Deus como nosso Pai. Irmãos, é algo impressionante. Mas, queridos, o primeiro homem, Adão, nós sabemos pelas Escrituras, que ele se rebelou-se contra o seu Criador e aconteceu a queda. Gênesis 2 e 3. Quando Deus disse para não comer do fruto da árvore do bem e do mal, Adão comeu. Deus havia dito que eles certamente morreriam. Então houve a queda de Adão. Consequentemente, toda a humanidade caiu juntamente com ele. A nossa história começa fora do paraíso. Nós somos aquelas pedras que foram lascadas da rocha. Isaías vai mostrar isso para nós, que nós caímos neste mundo espiritualmente mortos, pedras mortas que precisavam ser vivificadas. Então nós somos partes integrantes da pessoa de Cristo, mas porque o pecado entrou no mundo, o nosso pecado nos separou de Deus. Então nós estamos separados. A palavra separação, ela tem duas conotações. Primeiro, por causa do pecado, estamos separados de Deus, isto é morte. Por outro lado, quando cremos no Senhor, nós somos separados para Deus, isto é santidade. Bom nós então sabermos disso. Irmãos, Adão, ele é o cabeça federal da raça humana. Então toda a humanidade herdou a terrível marca da rebelião, a marca da desobediência, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo, aqui, irmãos, em Romanos capítulo 5, vamos ler 2 versículos que eu penso que seja essencial para as nossas considerações. Romanos capítulo 5, versículo 17, aqui ele vai mostrar o encabeçamento de Adão como uma raça federativa, ou seja, que ele era o representante de toda a raça humana, federal. Deus, ele vai tratar só com 2 raças federais, Adão e Cristo. Então, ou uma pessoa ela está em Adão ou ela está em Cristo. Estando ela em Adão, a Bíblia diz aqui no versículo 17 de Romanos 5: se pela ofensa de esse aqui é Adão, e por meio de um só reinou a morte. Então a morte reinou desde Adão até
o dia em que você crê no Senhor Jesus Cristo. Aí a morte não reina mais. Mas se uma pessoa, ela não crê no Senhor Jesus Cristo, entenda uma coisa, eu disse crer no Senhor Jesus Cristo, não é aceitar a Cristo. A palavra crer, vocês sabem, é uma união com o Senhor. Estamos unidos a Cristo. Então, se uma pessoa, ela pode ser até uma pessoa religiosa, pode até frequentar comunidades, pode até ser batizada nas águas, sem contudo ter uma experiência real de vida com o Senhor. Então a morte continua reinando na vida dessa pessoa. Assim como o mundo busca as felicidades aí nos prazeres transitórios do pecado, tantas festas, tantas baladas, tantas outras coisas que satisfazem a carne, uma pessoa que ela tem uma moral ilibada, ela vai buscar uma satisfação na religião. Então, mas a morte continua reinando na vida dela, porque olha só aqui, por meio de um só Adão reinou a morte. Agora, irmãos, graças ao Senhor que temos uma palavra aqui chamada muito mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque Ele é único, Ele é especial, Ele é singular e Ele é o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, Ele é suficiente para nós. Ele é a nossa vida eterna, Ele é a nossa justificação, a nossa redenção, a nossa santidade, o nosso pão. Cristo é a nossa água, Cristo é o verbo, é a nossa verdade, a nossa palavra. Ele para nós é o caminho, Ele é a ressurreição e a vida. Paulo vai dizer que Cristo para nós, Ele de fato é tudo. Então, vocês observaram aqui que a ofensa fez com que a morte reinasse, mas quando cremos no Senhor, nós somos então tirados da morte para a vida, das trevas para a luz, para reinarmos em vida. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Uma vida totalmente dirigida pelo Espírito do Senhor. Agora, observa aqui no versículo 19, que interessante. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência. Por que o Espírito está repetindo isto? Porque, irmãos, este aqui é um assunto que não se esgota também. O assunto de morte não se esgota, porque a palavra fala aqui em Provérbios que a cova ou a sepultura está com a sua boca escancarada e ela nunca se farta. Você sabe quantas pessoas que morrem por dia aqui no Brasil? Milhares de pessoas. Eu não tenho assim uma conta exata, mas algum tempo atrás, meu irmão fez uma pesquisa rapidinho, né, considerando a proporção de uma forma nacional do Brasil, morre, irmãos, mais de 100 mil pessoas por dia no Brasil. Depois vocês podem fazer uma pesquisa que é muito mais, eu coloquei um número pequeno ainda, mas também nasce muito mais. Agora, todo que nasce neste mundo, ele já nasce num reino da morte, num reino de trevas, num reino que está separado de Deus. Muitas crianças estão nascendo nesse momento e muitas pessoas estão morrendo neste momento enquanto nós estamos aqui reunidos. Não foi dessa vez que você vai deixar essa terra. Você está aqui ainda, estava domingo passado, está aqui de novo. O apóstolo Paulo ele diz assim: dia após dia eu morro, né? Morrendo para ele mesmo, para a sua força da alma. Então Paulo dia após dia morre. Quando chegou o dia de Paulo partir, ele estava tão acostumado a levar o morrer de Cristo que a morte física para ele, ainda que foi muito dura, segundo a tradição, diz que o apóstolo Paulo foi decapitado numa guilhotina. Imagina só, o velho apóstolo Paulo, bandeirante do Evangelho, colocando ali a sua cabeça ali naquela guilhotina e fecharam ali, de repente deram a ordem e aquela faca aguda que desceu de cima, cabeça para frente, corpo para trás. Que homem tão amado foi o nosso apóstolo Paulo.
as cartas que ele escreveu para nós. Irmãos, graças ao Senhor que ele foi um homem separado pelo Senhor, o apóstolo dos gentios, para que a palavra chegasse até nós. Nós estamos lendo aqui em Romanos aquilo que ele escreveu para nós, fruto da sua intimidade com o Senhor. Foi um homem que foi amadurecido, um homem que, quando ele enviava suas cartas, e eu penso que quando ele terminava de escrever essas cartas, irmãos, ele chorava, pedindo ao Senhor, aos pés do Senhor, para que as suas cartas, inspiradas pelo Espírito, pudesse ter um efeito eficaz e eficiente na vida de todos aqueles que iriam ler, como nós estamos fazendo aqui hoje, irmão. Quantos anos foi escrito? Mais de 2000 anos. Paulo escreveu essas cartas aqui há 2000 anos atrás. Então, essa palavra é muito vívida. Parece que ele escreveu para nós ontem. São cartas de amor que passou, claro, pela mente de Paulo, pelo coração de Paulo. Ah, irmãos, que coisa linda são essas cartas endereçadas a nós. Então ele diz aqui: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora, um detalhe aqui que é fundamental. Nós temos uma tendência, irmãos, de queremos obedecer a palavra de Deus, e claro, isso deve ser o nosso desejo, mas nenhum de nós aqui tem competência para obedecer. A parte B desse versículo aqui diz assim: assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Está vendo? Então, o obediente é o Senhor. A nossa vida é uma vida de rebelião, de desobediência, mas Cristo veio, irmão, Ele cumpriu cada item da lei, Ele cumpriu todos os mandamentos à risca. Então o Pai ficou muito grato, porque o Pai encontrou na pessoa do Filho uma pessoa que respondesse a Ele, ao Pai. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós nascemos em Adão, mas quando cremos em nossa inclusão ali no corpo de Cristo, participamos da sua morte e ressurreição, fomos colocados em Cristo, e ali na pessoa de Cristo, que Deus o Pai nos vê perfeito. Irmãos, às vezes nós ficamos tão preocupados, nós cometemos tantos erros, e às vezes somos julgados pelos irmãos. Mas, irmãos, um detalhe é que este problema o apóstolo Paulo não tinha, porque muitos têm o Senhor Jesus como seu Salvador, sua salvação, como a sua vida. Ai, é meu Senhor, meu Salvador, a minha alegria, a minha paz, tudo isso é significativo, mas você não pode se esquecer, se você é filho de Deus em Cristo Jesus, você tem que ter Deus o Pai como seu juiz. Vamos abrir aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, aqui no versículo 4 e 5, olha que coisa interessante aqui, irmãos. Vamos ler apenas o versículo 3 e 4. Olha como Paulo tinha o Senhor aqui. Paulo tinha o Senhor como seu juiz também, entende? Ele diz no versículo 3, 1 Coríntios 4, verso 3: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Agora veja o versículo 4: porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Está vendo aqui, irmãos? Agora você imagina o tamanho da responsabilidade que o apóstolo Paulo tinha para com seu Senhor, que ele nem mesmo ele se julgava a si mesmo. Ou seja, muitas vezes as pessoas condenavam Paulo, porque Paulo foi tirado do judaísmo, onde ele ali ficticiamente guardava a lei. Paulo não guardava toda a lei, e ele depois, quando creu no Senhor, ele teve uma visão muito adequada de que ele era um homem que cobiçava. Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas Paulo, antes de conhecer o Senhor, de ter uma visão de Cristo,
ele procurava guardar toda a lei, e isso trazia para ele uma certa satisfação, mas a lei é externa. Paulo tinha um problema interno, cobiça. Entende, irmão? Não sei o que Paulo cobiçava, mas quando ele conheceu o Senhor, ele pôde perceber, irmãos, algo tão lindo, tão especial ocorreu na vida de Paulo. Paulo entendeu na sua meditação, quando ele então creu no Senhor, quando teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele ficou 3 anos lá na Arábia, meditando lá no deserto, assimilando aquela revelação, aquela visão que ele teve de Cristo. Então depois ele começou a escrever suas cartas, e as cartas dele é fruto de um tempo que ele passou com o Senhor. Tudo foi revelado para ele, porque Paulo também, ele conhecia o Antigo Testamento, ele era um mestre do Antigo Testamento, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel significa a formosura da lei, era um homem que conhecia a lei, ele explanava a lei de uma forma tão maravilhosa, talvez tão graciosa. Por isso que Gamaliel significa formosura da lei. Mas o apóstolo Paulo, quando teve a visão de Cristo, ele começou a interpretar o Novo Testamento pelo Espírito, traduzindo, interpretando tudo para nós de uma forma graciosa. Então ele pôde entender que o velho homem dele havia sido crucificado com Cristo, e o corpo do pecado foi destruído, para que ele não servisse mais ao pecado como escravo. Ele fez uma pergunta muito interessante lá em Romanos 6, versículo 2: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como? Morremos para o pecado. Não há uma possibilidade de vivermos no pecado. Morremos para o pecado. O pecado foi tirado de dentro quando Cristo nos atraiu no seu corpo ali na cruz. Foi pregado junto com Cristo, e Pedro vai dizer o seguinte, que Jesus carregou sobre si no madeiro, em seu corpo, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas, pelas chagas de Cristo ali na cruz, nós fomos sarados plenamente, completamente, nos tornando livres do pecado, da morte de Satanás. E agora está trabalhando para conquistar o nosso eu. Mas você acha, irmãos, que aquele que começou uma boa obra em nós não vai completá-la? Claro que vai, se nós de fato ganhamos uma experiência de regeneração. Então, irmãos, nós não devemos nos preocupar muitas vezes com a opinião dos outros. Quem nos julga é o Senhor. Entende, irmãos? Não temos que prestar conta para ninguém, é o Senhor quem vai nos julgar. Ele nos julga todos os dias. O juízo que vai vir sobre este mundo, primeiro começa pela igreja, e Pedro vai dizer que o juízo já começou na casa de Deus. Então ele está nos julgando cada dia mais. Se você ler depois 2 Tessalonicenses capítulo 1, você vai ver ali que tipo de julgamento que é para nós aqui, entende? Irmãos, é tão precioso isso, mas sempre tem uma finalidade, para nós reinarmos em vida com o nosso Senhor. Então, irmãos, o que Deus fez por nós? O que Ele fez de tão importante por nós? Tudo. Ele nos deu, a palavra fala em Romanos 8, verso 32, que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele não poupou seu filho, entregou por todos nós. Porventura não nos dará com ele, nunca fora de Cristo, todas as coisas? Então, tudo que você precisa não é de coisas, é de Cristo, porque não nos dará com ele todas as coisas. Então, todas as coisas estão em Cristo, divinas e celestiais. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Colossenses 3:1: se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Que coisas que são essas? Aquelas coisas que você almeja aqui na terra, pense nela que está em Cristo. Porque as coisas para o Filho de Deus, você vai perceber que nós não precisamos de coisas, precisamos de Cristo.
Em Cristo estão todas as coisas que nós precisamos. Não é de coisas que nós precisamos. E se a gente for para pensar neste mundo, este mundo oferece tantas coisas para nós, mas se nós morrermos para o mundo para nós, como Paulo fala em Gálatas 6, versículo 14, estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Então, se eu morri para o mundo, irmãos, você tem que orar para que o Espírito Santo faça com que essa verdade seja uma realidade na sua vida, que você está morto para o mundo e o mundo está morto para si. Agora, pense comigo um instante. Se você está morto para o mundo e o mundo está morto para si, o que sobra? Claro, exclusividade do nosso Senhor. Mas enquanto nós temos uma informação de que estamos mortos para o mundo para nós, o que vai operar na nossa vida? O conhecimento apenas, não a realidade. Então nós vamos ficar aí vaidosos, nós queremos sempre se aparecer, né? O Senhor entende isso, não é assim? E nós somos vaidosos, nós gostamos da melhor roupa, o melhor calçado, nós gostamos de fazer uma série de coisas para melhorar o nosso corpo, não é assim? A gente disfarça, né? Eu estou fazendo ginástica para investir na minha saúde. Mentira, irmão, isso é uma mentira terrível. Nós queremos ter um corpo esbelto, bonito para mostrar para as pessoas, não é isso? Claro que é isso. Igual tem muitos irmãos que pregam assim, irmãos que pregam a mensagem da cruz. Eu sou um capacho, eu sou um capacho, todo mundo pisa em mim. Nossa, eu sou isso ou aquilo, lança aqueles impropérios, falamos hoje pela manhã chequeira de porco, falamos que nós somos sujos. Isso aí, irmãos, isso é uma hipocrisia das mais terríveis. Sabe como é que Paulo trata disso? Falsa humildade. Está tão claro para nós lá, isso é o rigor ascético. O que é um rigor ascético? É uma pessoa que ela é sisuda e busca de alguma maneira estar sempre por cima das outras. Então ela começa a rebaixar os outros. Vocês são isso, vocês são aquilo, etc. Então Paulo fala em Colossenses, isto é falsa humildade. Isso não tem valor algum contra a sensualidade. Então devemos tomar muito cuidado, irmãos. Então, o que Deus fez por nós, irmãos? Para tanto, foi necessário que o seu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Filho bendito, irmãos, ele deixasse o trono de glória e assumisse a forma de homem, a forma humana, e se identificasse plenamente com o ser humano. Então, irmãos, não é aquilo que nós fazemos para Deus, naquilo que concerne, em primeiro lugar, a salvação, que o Espírito, ele é a sabedoria infinita. Então, irmãos, não tem possibilidade do homem, de alguma maneira, fazer pelo seu desempenho, pelo seu esforço, adquirir uma salvação. Muitos querem guardar a lei, tem muitos que obedecem mais ao pastor do que à palavra. Irmãos, isso é um engano terrível. Irmãos, às vezes as pessoas valorizam tanto o pastor, colocam o pastor num pedestal que ele não podia estar, ou qualquer liderança do povo de Deus. O que nós somos, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 23. Claro que o Senhor tem nos conferido a autoridade para ministrar a palavra dEle, mas o que nós somos, irmãos? Mateus 23, versículo 8. Então eu tenho tido muito cuidado aos pés do Senhor, para então passar para os irmãos o desejo do coração do Pai, aquilo que Ele quer fazer nesses últimos dias, que antecede a volta de Cristo, no seio da igreja, como Ele quer conduzir-nos, que somos a sua igreja, à glória. Então, olha aqui, versículo 8, vós porém, Mateus 23, 8, vós porém não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos, se é todos também me inclui, eu não estou fora, nós somos irmãos, e vós todos sois irmãos. Claro que cada um tem a sua função, irmão,
Entenda isso. Cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Fomos um povo comprado, um povo adquirido, um povo que Ele nos regenerou, trocou a nossa velha vida por uma nova vida, a vida de Cristo que está em nós. Para quê? Para sermos irmãos, porque um só é o nosso mestre. Pastor Cláudio, mas então, como diz lá o apóstolo Paulo, que o Senhor mesmo delegou, designou alguns para mestres, para pastores, ali é a função. Tem irmãos que têm um dom de ensino, são mestres, mas isto aqui não é um motivo para mim me gloriar, me ensoberbecer, estar acima dos irmãos. Irmãos, todo aquele que de fato foi crucificado com Cristo, ele sabe, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, para nós considerarmos uns aos outros superiores a si mesmo. Quer acabar com o seu problema lá no seu lar? Considere o seu marido acima de você, considere a sua esposa acima de você. Mas a Bíblia diz lá que a mulher tem que submeter ao marido e o marido amar a esposa. Sim, entenda uma coisa, mas ali é a função. Mas como que a Trindade funciona, irmãos? Pai, Filho e Espírito. Será que existe uma hierarquia na Trindade? Eu penso que não, porque lá em Efésios 5:21, a palavra fala assim: sujeitando-vos uns aos outros. Queridos, imagine só, se a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito, eles tivessem vontades diferentes, diversificadas. Não, eu vou criar uma coisa, eu vou alcançar aquilo lá. Não, Jesus falava, aquele lá não, eu não morri por aquele. Filho, mas aquele, não é assim, irmãos. Os três, Pai, Filho e Espírito, três pessoas da mesma essência e com uma só vontade. Imagina se dentro do nosso lar todos nós tivéssemos uma só vontade. Vamos comprar aquilo? Claro que vamos. Não vamos comprar aquilo? Claro que não vamos. Olha, filho, você está gastando muito, gasta menos. Pai, claro. Mãe, sim. Todos concordam. Acabaria o problema, irmãos. Mas o problema é que nós somos pessoas que queremos fazer prevalecer a nossa vontade. A nossa alma, ela está ainda no trono da nossa vida. Nós queremos não ser dirigidos pelo Senhor, mas por nós mesmos. Então, por isso que a cruz, ela tem que operar. O caminho da cruz, Jesus falou o seguinte, olha que interessante, Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. O que é negar a si mesmo? Negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar os seus prazeres, negar a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz, então segue-me. Aí é cristianismo. Quem vivencia essas experiências, irmãos, que vive isso, pode dizer que é uma pessoa madura em Cristo, mas nós ainda não alcançamos isto, de negar a si mesmo. Sabe por que todas as vezes você fica chateadinho? Você fica assim com raiva, porque alguém feriu o teu ego, alguém foi contra você, alguém não concordou com você, alguém foi discordante de você, então você já levantou o bico e a tromba de elefante, já fica com cara feia, com cara amarrada, porque o ego nosso está ali fluindo, né? Agora o Espírito Santo fica assistindo isso, ele não vai interromper você, mas lá na frente ele vai criar meios para que isso seja tratado na sua vida. E, irmãos, se nós ouvíssemos a voz do Senhor, nós evitaríamos tantos sofrimentos, tantas circunstâncias que poderiam ser evitadas na nossa vida, que nos prejudicaria do ponto de vista humano, mas Deus, Ele sabe o que está fazendo, e as circunstâncias desfavoráveis é para nos moldar à imagem do seu Filho Jesus. O que é ser moldado à imagem de Cristo? Ser parecido com Ele. Parecido com Ele na sua forma externa? Não, irmão. Paulo fala o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que é formado Cristo em nós? Cristo habita dentro de nós, Ele não habita externamente, embora o nosso corpo deve ser uma expressão de Cristo, mas Ele mora dentro de nós. Então, o que significa ter o caráter de Cristo formado em nós? É ter uma mente de Cristo. O que é ter a mentalidade de Cristo? É pensar como Ele pensou, como Paulo disse assim, lá em Filipenses:
Vocês devem pensar a mesma coisa. Lembra de Evódia e Sintique lá em Filipenses? Paulo rogou para elas que elas pensem concordemente no Senhor. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Era o lugar dele, ele é Deus de Deus. Mas ele não quis assumir o lugar de Deus. E ele, quando se fez carne, ele não deixou de ser Deus, porque Deus não tem como deixar de ser Deus. Mas ele assumiu a forma humana. Por que ele fez isso? Porque ele veio fazer a vontade do Pai. O Pai desejou antes da fundação do mundo, e eles já conversaram no seu conselho eterno. Imagina a Trindade conversando sobre a criação que eles iriam criar. Sabiam de tudo. Então Deus, ele arquitetou tudo, ele planejou tudo. Então as coisas foram se cumprindo. Quando Deus começou a criar todas as coisas, irmãos, e muitos afirmam que o primeiro pecado aconteceu no jardim, lá no jardim do Éden. Não foi. O primeiro pecado ocorreu no céu. Lúcifer, o coração dele se elevou, ele queria ser como Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então ele caiu, mas a criação já estava toda concluída. Adão e Eva já existia lá no jardim do Éden. Quando Deus de fato criou o homem, Deus obviamente desejava que Adão correspondesse àquilo que Deus queria, habitar dentro do homem. Mas para isso Adão tinha que comer do fruto da árvore da vida, e Adão optou voluntariamente a comer do fruto da árvore do bem e do mal. O pecado entrou no mundo, por isso que nós sofremos as consequências, ainda que somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Você fica doente, né? O José da Mara está lá sofrendo lá no hospital com dores, foi terríveis, né? A cirurgia que ele fez ontem, nem mesmo morfina conseguiu eliminar a dor, percebe? Porque mexeu nos ossos ali, é algo terrível, irmão. Mas é uma dor que não está acima da força ou da capacidade dele suportar, mas está sofrendo muitas dores. E por que sofre tanto assim? Por causa da consequência do pecado de Adão. Por que a gente está envelhecendo? O nosso corpo está se corrompendo por causa do pecado de Adão. Ah, mas se eu tivesse lá em Adão, eu não teria pecado. Teria sim. Tinha um homem, ele trabalhava para um proprietário de terra, um homem de uma moral que ninguém achava defeito nesse homem. Então o seu patrão era um cristão, e o patrão queria, de alguma maneira, sempre convidava ele para uma refeição, para pregar Cristo crucificado para ele. Ele falou: eu não acredito nessas coisas não, mas quando Adão pecou, o senhor estava lá. Não, eu não estava, eu não acredito nisso. E outra, se eu estivesse lá, eu não teria comido do fruto que Deus disse que não era para comer, o senhor teria comido sim. Aí ele jurou de pé junto ali que não pecaria. Então o homem fez um teste com ele, colocou uma bandeja assim, e depois eles comeram ali um assado, comeram muitas coisas gostosas, e falou o seguinte: olha, essa aqui nós vamos comer só a hora de ir embora. Então eu quero pedir para todos vocês, vai ficar aqui, que não abram isso aqui, tá bom? E depois eles foram para lá, esqueceram, e o homem ficou ali. O que tem aí debaixo dessa bandeja? Aquela coisa assim, o que tem aqui? Ele ficou tal, ele percebeu que ninguém estava olhando, foi abrir para ver o que era, o passarinho voou. Aí ele fechou, falei: meu Deus. Aí o homem chegou lá, abriu, foi você, né? Foi sim, o senhor me perdoa? Então, você disse que não pecaria. Esta foi a tentação de Adão lá no Éden, a mesma coisa. Então, irmãos, quem nos julga é o Senhor. Irmãos, o maior privilégio nosso é sermos chamados irmãos. Não é ser chamados irmãos, vós todos sois irmãos. Isso é maravilhoso demais. Agora,
para que nós nos tornássemos irmãos. E o que significa ser irmãos? Participante da família de Deus. Não participante, nós somos da família de Deus. Mas para isso, veja o que o Senhor Jesus, veja o que Deus fez. Abra comigo em Romanos capítulo 8, verso 3. Que coisa boa, irmãos, coisa maravilhosa. Isso aqui é algo excelente, magistral. Romanos 8, versículo 3. Porque, irmãos, era impossível para nós cumprirmos a lei de Deus, porque a lei de Deus, o mandamento é santo, o mandamento é divino, é justo, é bom, e nós não temos capacidade para cumprir. Mas aqui, Romanos 8,3, a Bíblia diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, a carne contaminada pelo pecado não tem possibilidade de cumprir a lei de Deus. Por isso que essa palavra aqui nós temos que apreciá-la. Isso fez quem? Isso fez Deus. Porque Deus, quando olhou para nós, Ele viu em nós pessoas incompetentes para cumprir os mandamentos dEle. Isto fez Deus. O que Deus fez? Enviando o seu próprio Filho em semelhança, não em carne pecaminosa, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne do Filho, o pecado. Mas você entende aqui que Paulo, ele falou aquilo com muita propriedade: quem me julga é o Senhor. Deus é o meu juiz, eu não devo satisfação para ninguém, ao meu Senhor, porque quem me julga é o Senhor. Porque aqui, irmãos, preste atenção, e aqui que a obra da cruz, que muitos patinam e não entendem que uma vez que fomos libertos em Cristo, fomos libertos para todo sempre. Jesus, quando foi crucificado, o que está escrito aqui no final do versículo 3? E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Agora, você precisa conhecer quem é Deus. Deus, Ele não é justo? É ou não é? Deus é justo, e tudo que Ele faz baseado na sua justiça. Então, Deus condenou o meu e o seu pecado na carne de Cristo. E Deus, Ele não pode ser injusto, Ele não pode negar a si mesmo. Então, se Ele condenou o meu e o seu pecado em Cristo, irmãos, o que isso significa? Que você está livre de toda a condenação. Olha o versículo 1 aqui, diz assim: agora quando você creu, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus condenou na carne o pecado. O teu pecado estava em Cristo, Deus julgou o seu pecado em Cristo Jesus. Então Deus não é injusto, Ele não é injusto, então Deus não pode nos julgar duas vezes. Estamos em Cristo, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, fomos livres, libertos do pecado e da condenação. Veja aqui, irmãos, capítulo 5 de João, Evangelho de João, capítulo 5, vamos ver aqui o versículo 24. Que texto maravilhoso, que texto lindo, preciosíssimo. Olha aqui, diz assim, João, capítulo 5, versículo 24. Lembra lá que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Deus julgou na pessoa do Filho o meu e o seu pecado. Era como que se nós estivéssemos lá sendo tratados, condenados e julgados, porque o salário do pecado é a morte. Mas teve uma pessoa que nos substituiu, Jesus Cristo. Ele foi para a cruz para pagar o preço do nosso pecado. Agora, olha o que Jesus disse aqui no verso 24: em verdade vos digo. Então, irmãos, quando ele fala em verdade, está repetindo aqui,
Ele está chamando a nossa atenção para um fato que temos que levar em consideração. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, irmãos, aqui um detalhe importante, eu vou reiterar algo que eu disse há alguns dias. Deus, o nosso Pai, Ele não tem nenhum compromisso com palavra de pregador nenhum. Se esse pregador não pregar a sua palavra, porque quando nós não pregamos a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Mercadejando a palavra de Deus. Paulo fala, nós não somos como tantos outros, porque tem muita gente aí mercadejando a palavra de Deus, negociando a palavra de Deus, fazendo negociata. Nós não agimos assim. É a palavra, doa quem doer a verdade. Nós temos que proclamar a verdade da palavra de Deus. Os pregadores aqui sabem disso, que doa quem doer, a verdade precisa ser proclamada. Eu sei que a verdade muitas vezes nos fere, nós não gostamos de ouvir a verdade, mas Deus não aponta, não mete o dedo na tua face e diz o seguinte, você, não, é com muito amor, irmãos. Então, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, nós estamos lendo Bíblia aqui, irmãos, estamos fazendo uma conferência bíblica, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aqui entra um detalhe importante, aquele que enviou Cristo, para qual finalidade? Para condenar o meu e o seu pecado em Cristo. Ele condenou o meu e o seu pecado, então o meu e o seu pecado já foi julgado em Cristo Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eu fui enviado para que eu pegasse o pecado de todos vocês, colocasse na minha carne, lá na cruz, quando eu atraí vocês, e Deus o Pai então precisava julgar o pecado de vocês, mas Ele julgou em mim. Imagine, irmãos, Deus o Pai, Ele não poupou o seu Filho, Ele julgou o seu Filho. A ira de Deus foi toda ela sobre o seu Filho, porque o seu Filho havia sido feito pecado por nós. Então Deus julgou, e o Filho bebeu todo o cálice da ira de Deus. Irmão, precisamos de crer nessa verdade. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, porque nada mais impede de nós termos a vida. Não entre em juízo. Por que não entra em juízo? Porque nós já fomos julgados ali na cruz, no corpo de Cristo. Deus condenou o meu e o seu pecado em seu corpo, no corpo do Filho na cruz. Imagina o sofrimento de Cristo quando recebeu o seu e o meu pecado. Imagina, irmão, Ele ali na cruz. Pensa nessa realidade. Ele morreu porque ama eu e você. Deus não poupou o seu Filho por tua e minha causa. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. A causa era o pecado. Por isso que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e Ele enviou Jesus, você tem que saber, não enviou para Ele vir aqui e andar na terra. O Pai enviou o seu Filho para que o Filho morresse numa cruz. Se o grão de trigo caindo na terra não morresse, fica ele só, mas se morrer produz muitos frutos. Você e eu somos frutos da morte de Cristo. Que lindo é isso, irmão. Irmãos, não demova isso da mente de vocês. Irmãos, vamos colocar o nosso dedo na palavra e crer. Por que Deus enviou o seu Filho? Para morrer numa cruz, para que Deus então pudesse julgar o meu e o seu pecado em Cristo, porque Ele nos atraiu, Ele puxou o meu e o seu pecado nele. Quando os nossos pecados estavam nele, aí Deus julgou o nosso pecado em Cristo, o nosso substituto, mas Ele também pela fé nos incluiu na sua morte. Quando Jesus morreu na cruz, você não tinha nem nascido ainda, você não sofreu nada, Ele sofreu. Houve um que sofreu por ti, porque Ele te ama, não como aquele cântico, morri na cruz por ti, porque o que tu fazes por mim,
Esse cântico é perigoso. Deus não faz troca, inteiramente pela graça. Então, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Você estava na morte, agora está na vida. Paulo, nós lemos lá em Romanos 5 que reinava a morte, mas quando Cristo veio, aqueles que creram no Senhor, que morreram e ressuscitaram com Cristo, estão reinando em vida. Reinando em vida. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, qual é a causa? O nosso pecado. Vamos lá para Romanos, capítulo 4. Eu quero que você preste atenção agora nesses 2 versículos, importantíssimos para nós. Queridos, vamos ver aqui algumas causas da morte de Cristo na cruz. Então, Paulo falava disso com uma propriedade tão maravilhosa. Paulo falava com maestria. Paulo falava de uma maneira que é fácil falar daquilo que você vive, daquilo que você tem, daquilo que você exala no seu dia a dia. Então diz assim, no verso 24, Romanos 4, versículo 24: mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, nosso dono. Olha o versículo 25: Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causas das nossas transgressões. Jesus foi entregue para quê? Qual é a causa aqui? Das nossas transgressões. Mas não para aqui. Ressuscitou por causa, aleluia, irmãos, por causa da nossa justificação. Fomos justificados. Deus é justo. A nossa justificação não foi qualquer pessoa que nos justificou. Sabe quem nos justificou, irmãos? Abra em Romanos capítulo 8. Veja o tamanho dessa justificação. Romanos capítulo 8, versículo 33. Então, irmãos, ninguém pode mais lhe acusar, porque quem nos justificou foi o Senhor. Por favor, entenda isso. O Senhor. A palavra fala assim, olha o versículo 33. Paulo faz uma pergunta, ele já responde: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A justificação de Deus, irmãos, agora lembra de uma coisa, que Deus é justo e que Deus também é perfeito. Ele é ou não é perfeito? É perfeito. E como que foi a obra na cruz? Foi meia boca ou foi uma obra perfeita? Será que precisa dos nossos retoques humanos? Não. A obra na cruz foi perfeita. Quando diz tetelestai, está consumado. Irmão, quando Jesus gritou tetelestai, está consumado, o que houve, irmãos, na face da terra? Houve um tremor de terra, os túmulos se abriram e muitos foram ressuscitados. Obra perfeita. Deus não se conteve. Deus encontrou na pessoa de Jesus Cristo um homem perfeito que realizou todo o seu desígnio. Então Deus fez uma obra em Cristo e essa obra foi perfeita. Então você creu no Senhor Jesus Cristo, a obra que Ele fez na tua vida foi uma obra perfeita. Então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, e justifica perfeitamente. Oh, irmão, que coisa linda. Queria tanto que você entendesse isso, irmão. O dia que você entender isso, você vai parar de ser um religioso, uma religiosa, vai deixar de ser evangélico vazio do evangelho. Essa morte foi a minha e a sua morte. Nós morremos, podemos dizer assim, morremos perfeitamente para o pecado, ressuscitamos perfeitamente para uma vida nova. Queridos, e tem um detalhe importante: através do novo nascimento, irmãos, escute isso aqui com bastante atenção. Através do novo nascimento,
recebemos uma coisa chamada filiação divina, filhos de Deus. Se os nossos pais humanos, se quiserem nos desfiliar, não tem jeito, ainda que eles não tenham como os nossos filhos. Tem aí muitos filhos que, porque os pais às vezes não querem liberar alguma coisa para eles, aquela pessoa, ele não tem mais ele como meu pai, mas sabe que é pai, sabe que é filho. Agora, irmãos, é preciso saber que todos os nossos pecados, eles foram perdoados. Não é que vai ser perdoados, eles foram perdoados. Deixa eu acrescentar algo aqui. Mais do que isto, tem alguma coisa mais interessante do que os nossos pecados serem perdoados? Tem, mais sim. Eu vou mostrar para vocês o texto já aqui nesse momento. É que Deus, quando nos perdoa, Ele esquece. Abra comigo, por favor, em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Vamos lá para Miqueias, capítulo 7. Vamos ver aqui os versículos 18 e o 19. Muito interessante aqui. Já encontrarei? Eu já posso fazer a leitura? Muito bem, Miqueias, capítulo 7, um texto conhecido nosso, mas vale a pena a gente relê-lo. Olha que precioso. 7, 18 e 19. Olha que lindo, irmãos. Então vamos ler o 18. Miqueias 7, 18 e 19. Presta atenção. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Irmãos, aqui o profeta profetizou isso aqui lá no passado, os 400 anos antes de Cristo nascer. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas? A palavra perdoas aqui está no passado, mas Cristo não havia sido morto ainda, nem se feito carne, mas Deus está profetizando pelo profeta Miqueias desde a eternidade. Então ele poderia perdoar pecados, porque o Filho foi morto desde a fundação do mundo. Você entende isso? Eu não entendo, mas eu creio, mas eu recebo, eu aceito, porque está escrito. A minha mente não consegue compreender muitas coisas na palavra, mas eu recebo pela fé. Então, que perdoas a iniquidade, o pecado personificado, a iniquidade, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Quem é? Olha aqui, irmãos, a pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa e esquece? Esse é o nosso Pai, irmão. Agora, nós somos acusadores, não é assim? Não, errou comigo. Você se lembra? Aquele dia lá que você errou comigo, lembra? Eu te perdoei. De novo? Querido, Jesus falou o seguinte, respondendo a Pedro. Pedro chegou e falou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que tem pecado contra mim? Até 7 vezes por dia? Jesus falou: não, Pedro, não é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 por dia. É que nós gostamos, de errou, você veio pedir, mas não erra mais não, hein? Se ele errar 490 vezes por dia, perdoa. E continua aqui dizendo o seguinte: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Apocalipse vai mostrar que na Nova Jerusalém o mar já não existe. O que ele fez com os nossos pecados, irmãos? Acabou, esqueceu. Nossos pecados foram purificados. Você não é mais sujo, você é santo em Cristo Jesus. Tem uma natureza divina, a natureza de Deus. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Ainda que
Você pode errar, pecar contra seu irmão ou sua irmã, mas, irmãos, a palavra fala assim, lá em Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, porque nós vamos errar uns com os outros, perdoa uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou, vos perdoou. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós vivemos num ambiente onde reina a vida. Que o Senhor então continue falando aos nossos corações, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelos esclarecimentos que o Senhor tem trazido para os nossos corações da Tua Palavra. Graças ao Senhor porque Jesus Cristo Ele é tão simples, tão manso e humilde de coração. Pai, obrigado porque o Senhor tem olhado para aqueles que temem e tremem da Tua Palavra. Para este o Senhor dará a conhecer a Tua aliança. Pai, nos dê sabedoria para compreendermos a Tua Palavra. Não para sabermos muito da Bíblia, mas para conhecermos a Tua Palavra. Conhecer a Tua Palavra, nós estamos falando de Cristo, o Verbo que se fez carne. Ele é o foco, Pai, de toda a nossa atenção, de todas as nossas reuniões. Nós nos reunimos sempre debaixo do nome dEle, para aprender a Cristo. Assim como Ele disse que era para nós aprendermos dEle, que é manso e humilde de coração. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a vida eterna, para conhecermos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Pai, leva-nos guardado para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, abençoada. Obrigado, Pai, que se o Senhor não voltar essa semana, nós confiamos os cuidados dessa semana nas Tuas mãos. O Senhor tem sido a nossa vanguarda e também a nossa retaguarda. Obrigado, Pai, e em Cristo nós oramos.